Hebreus capítulo 10, versículo 36, eu quero que você leia comigo. Eu conto até 3 e vocês vão ler comigo em voz de coro. 1, 2, 3, vai. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Eu tenho falado da parte de Deus para você que a perseverança é uma necessidade e que ela faz parte do plano de Deus para a salvação. Sem perseverança você não alcança o que Deus prometeu. A ideia é que Deus te faz uma promessa, você exerce fé, mas sua fé só é real quando você persevera na fé. E perseverar implica que você não vai parar até Deus fazer o que Ele prometeu. E quando a gente fala nessa perseverança da fé, tem uma coisa muito importante para resolver na alma humana, para conseguir perseverar. Um veneno mortal que neutraliza toda a perseverança. E esse veneno mortal, ele não neutraliza apenas a perseverança espiritual, não, embora eu vou falar para você sobre perseverança espiritualmente. Eu vou falar sobre perseverar nas coisas de Deus. Mas se você tirar as coisas de Deus e colocar isso em qualquer outra área, o veneno do qual eu estou falando, que vai neutralizar a sua perseverança, ele neutraliza a sua perseverança em qualquer área. Por exemplo, um atleta precisa perseverar, senão ele não vai ser um bom atleta. Um empresário precisa perseverar, senão ele não vai ser um bom empresário. Qualquer que seja sua carreira, se você não perseverar, não vai ter uma boa carreira. Perseverança é chave para tudo na vida. Mas eu não estou falando de tudo na vida. Eu estou falando da perseverança que define se Deus vai cumprir o plano dele na sua vida ou se Deus não vai cumprir o plano dele na sua vida. Eu estou falando da perseverança que, se você não aprender a perseverar, vai perder o plano de Deus para você e vai se perder pelo caminho. Que veneno é esse que rouba de nós a perseverança, que faz com que a gente não continue? O veneno da comparação. E para a gente falar sobre o veneno da comparação, eu quero chamar você para o livro dos Salmos, no capítulo 37 de Salmos, porque eu não encontro nada na Bíblia tão profundo sobre a comparação quanto o Salmo 37. No Salmo 37, que o próprio texto diz que é um salmo davídico, a maioria das versões em português desse salmo tem como cabeçalho o salmo davídico, estabelecendo que foi Davi que escreveu. Esse Salmo 37 tem o objetivo claro de falar sobre comparação e de mostrar como você desgraça a sua vida quando, em vez de você focar no que Deus tem para você ou em onde você quer chegar, você foca em se comparar com alguém que ou conseguiu chegar onde você queria ou não conseguiu chegar. Não importa se essa pessoa conseguiu ou não conseguiu, quando você se compara, você desgraça a sua vida. Diga para uma pessoa perto de você: quando você se compara, você desgraça a sua vida. Diga isso para ela. Se comparar não é bom. O salmista, no Salmo 37, está falando sobre comparação, e ele se apresenta como alguém que sabe das coisas, como um conselheiro, como alguém que já viveu, que já avançou, que já está lá na frente, e está falando com alguém novo. Por que ele está falando com alguém novo? Porque pessoas inexperientes, pessoas imaturas se comparam. Gente madura, gente emocionalmente resolvida não se compara. Por quê? Porque na medida em que você amadurece, você vai percebendo que as pessoas são diversas e que as situações das pessoas são diversas e que nenhuma comparação dá certo, porque toda vez que você se comparar, você não tem
todas as nuances da situação para fazer uma comparação real. Te falta fatores para poder fazer uma boa soma, para fazer um bom cálculo. Você não sabe o suficiente, nem da situação, nem do outro. Então, toda vez que você se compara, você sai perdendo, porque você não está fazendo o cálculo direito. Se eu fosse fulano, eu faria. E a pergunta é, se você fosse fulano no lugar de fulano, ou se você fosse fulano no seu lugar, porque fulano não é você. Fulano tem outro conjunto de treinamento, outro conjunto de aprendizado, outro temperamento. Fulano tem outro foco na vida, fulano tem outra vida espiritual, é outra coisa. Por que você se comparou? O salmista, trabalhando essa ideia da comparação e mostrando que ela não é boa, ele se apresenta como alguém que sabe, como alguém que tem maturidade. E ele está dizendo para alguém imaturo. E a gente nota no texto que ele está falando para a gente imatura, para não se comparar, quando ele diz assim, nesse texto: eu fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigando pão. O texto inteiro, portanto, é de alguém maduro que chegou lá, que olha para trás e percebe alguém imaturo que está tentando chegar lá e que não chega porque está se comparando, e a comparação atrapalha a perseverança desse indivíduo. Antes da gente entrar na comparação, me deixe falar sobre perseverança nesse salmo, no versículo 3, Salmo 37, 3. Eu estou lendo na versão NVI. Olha o texto: confia no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. O salmista está dizendo para uma pessoa inexperiente, imatura, jovem, que tem duas coisas na qual ele tem que perseverar. Duas coisas que ele não pode começar e parar. Ele tem que começar e ficar lá, e ficar firme, e dar continuidade. Duas coisas. Número 1, confiar no Senhor. Número 2, fazer o bem. Essas duas áreas resumem a vida de alguém que vai andar com Deus. Confiar em Deus implica que eu defini quem é a divindade sobre a minha vida, e implica que eu não aceito que um outro Deus ocupe o lugar dele. Confiar em Deus significa que eu não vou confiar em mim. Significa que quando o bicho pegar, eu vou clamar para Deus. Haja o que houver, quem vai me salvar, quem vai fazer a intervenção é Deus. Então o salmista está dizendo: continua confiando em Deus. Pastor, e se parecer que Deus falhou? Continua confiando em Deus. E se alguém me provar por A mais B que Deus não existe? Continua confiando em Deus. Decida, se uma coisa resolvida na sua cabeça, você vai confiar em Deus. Porque perseverança, gente, é basicamente isso. Perseverança não tem a ver com inteligência, e perseverança não tem a ver com emoção. Perseverança tem a ver com decisão. Porque eu vou fazer isso? Porque eu não vou desistir? Porque eu vou continuar? Porque eu quero. Isso é perseverança. E deixa eu te contar, Deus não vai aceitar suas desculpas. Se você não perseverar, quando chegar lá no final, no dia da prestação de contas, suas desculpas não vão valer nada. Porque no final das contas, só tem uma coisa que a gente precisa fazer para perseverar: querer. Se você quiser, você persevera. Se você não quiser, você não persevera. Aliás, toca em alguém perto de você e diga para ele assim: se você quiser, você persevera. Primeira área que o Salmo 37 diz que você precisa perseverar. Você precisa perseverar em confiar no Senhor. Segunda área, você precisa perseverar em fazer o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Aí, Deus vai fazer as coisas andarem. Mas eu decidi que eu vou fazer o bem. E aí, quando eu resolvi que eu vou fazer o bem, uma pessoa fez o mal. E aí eu não estou mais com vontade de fazer o bem. Faça o bem. Eu decidi fazer o bem, mas eu percebi que se eu fizer o bem, eu vou tomar um prejuízo financeiro. Faça o bem. Eu decidi fazer o bem, mas eu percebi que a pessoa para quem eu faço o bem é um ingrato. Ele nunca reconhece o bem que a gente faz. Faça o bem. Para você perseverar em fazer o bem, você não precisa
ser inteligente, nem estar emocionado. Para você perseverar em fazer o bem, você só precisa tomar uma decisão: eu vou fazer o bem. Mas não tem contrapartida, pastor. Faça o bem. Mas eu não estou vendo nada melhorar na minha vida, pastor. Faça o bem. Mas o fulano falou que se eu fizer o bem, ele vai ficar de mal comigo. Faça o bem. Não importa o que acontecer, faça o bem. Duas coisas para você perseverar: perseverar em confiar no Senhor e perseverar em fazer o bem. Depois que isso fica claro no versículo 3, confia no Senhor e faça o bem, nós percebemos claramente que o salmista vai mostrar num monte de versículos, no Salmo 37, ele vai mostrar para a gente, e eu não vou ler todos os versículos do Salmo 37, mas você pode ler depois. Ele vai mostrar para a gente num monte de versículo que o que atrapalha de você perseverar em confiar no Senhor e você perseverar em fazer o bem é a desgraça da comparação. E quando eu falo de desgraça, não estou xingando, eu estou te dizendo que a comparação é uma desgraça. Versículo 1 e 2. Antes de ler o versículo 1 e 2, deixa eu te contar sobre o Salmo 37. O Salmo 37 é uma espécie de poesia proverbial. Os provérbios são pequenos textos que contêm uma verdade profunda num texto pequeno. No geral, os provérbios seguem o mesmo padrão literário que aparece no Salmo 37. E você vai notar isso logo no versículo 1 e 2. Olha o versículo 1 e 2. Eu acho que eu vou pedir para você me ajudar a ler, que assim você se mantém prestando atenção. Versículo 1 e 2, eu conto até 3 e vocês vão ler comigo. Notem que ali só tem o 1, depois o pessoal do multimídia vai colocar o 2 e você segue lendo como se fosse um só. 1, 2, 3, vai. O salmista está colocando esse indivíduo a quem ele está ensinando no salmo. Então lembra que o salmista é alguém maduro, mais velho, que venceu na vida e está olhando para trás e percebendo o caminho que ele fez para chegar ali, e está ensinando alguém que é imaturo a chegar aonde ele está. E ele está dizendo para esse alguém que está olhando para uma outra pessoa, e essa pessoa é um homem mau, e esse imaturo está se comparando com o homem mau. E o salmista está dizendo que a comparação vai produzir duas coisas. Número 1, vai produzir aborrecimento e vai produzir inveja. Na linguagem poética dos provérbios, a primeira sentença está sendo repetida na segunda. Quando ele diz: não se aborreça por causa de homens maus e não tenha inveja dos perversos, é uma repetição da ideia. E por que a repetição da ideia? Porque na segunda ideia, ele diz a mesma coisa da primeira de um jeito diferente. Não se aborreça por causa de homens maus. Não tenha inveja dos perversos. Não se aborreça, não tenha inveja. Homens maus, perversos. Primeira ideia é repetida na segunda, o que ajuda a gente a entender que a comparação que esse indivíduo faz entre ele e o outro vai gerar duas coisas: inveja e raiva, inveja e aborrecimento, inveja e ira. Não necessariamente nessa ordem. Às vezes, quando a gente se compara, a raiva vem primeiro, a inveja vem depois. Às vezes, quando a gente se compara, a inveja vem primeiro e a raiva vem depois. E a comparação, porque ela gerou inveja e porque ela gerou raiva, ela vai fazer com que o indivíduo não consiga perseverar, porque gente invejosa não persevera. Gente irritada, aborrecida com o resultado na vida do outro, com a comparação, não persevera. Por que não persevera? Porque quando você se compara com o outro e você
não percebe que você e o outro são pessoas diferentes. Ou você exige que o outro esteja onde você está, ou você exige que você esteja onde o outro está, mas isso não dá certo. Por quê? Porque você e o outro são pessoas diferentes. Eu me lembro de uma pessoa que estava muito mal depois da formatura de um programa de cura interior. Ela se formou. Pensa numa pessoa que depois do programa de cura interior não era mais a mesma pessoa. Ela cresceu muito, muito. E ela foi uma das pessoas que mais se dedicou naquele programa de cura. Mas depois da formatura, ela pediu para falar comigo e ela me disse: pastor, eu sei que eu cresci muito, eu sei que eu avancei muito, eu sei que eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era antes do programa de cura interior, mas quando eu olho para as outras pessoas da mesma turma que eu, pastor, eu fico com vergonha. Eu perguntei: mas por quê? Ela disse: porque, pastor, tem gente na turma que se dedicou muito menos e que cresceu muito mais. Eu fico com raiva de mim, pastor, porque com o quanto que eu me dediquei, era para eu ter crescido mais. Eu falei: me dá um exemplo. Porque quando você está comparando, e alguém te pergunta da comparação, você sempre generaliza, porque é vergonhoso comparar. E aí, toda vez que você está se comparando, você vai falar assim: não, eu me comparo com as pessoas. Mas pode saber, sempre tem uma. Se apertar bem, é fulano de tal. Pronto, falei. Eu queria ser igual a ele. Ou então eu queria que ele fosse igual a mim. Uma das duas coisas daria certo. E aí eu perguntei: dá um exemplo para mim. Mas o que eu queria saber mesmo é quem era a pessoa. Pronto, falei. E aí ela disse: pastor, eu vejo fulana. Não tem fulana. Pastor, pessoinha, não faz os exercícios, não participa de todas as reuniões. Mas quando eu olho para ela, eu percebo: meu Deus, como a pessoa cresceu. Então, eu disse para ela assim: vamos pensar em duas plantas. A primeira planta foi plantada lá embaixo, a 10 metros da altura da calçada. A outra planta foi plantada lá em cima, a meio metro da altura da calçada. E você está olhando só da calçada, e você percebeu que a árvore que nasceu a meio metro está já com 1 metro. E a árvore que nasceu a 10 metros já está com meio metro. Qual das duas cresceu mais? Ela disse: aqui está a 10 metros. E qual das duas vai ser vista como que cresceu mais? Ela disse: aqui está plantada a meio metro. E o que importa? O que estão falando das duas? Ou o que você sabe das duas? Ela disse: o que eu sei das duas. Mas eu sei que não é verdade. A verdade, o que importa mesmo é o que estão falando das duas. Mas a gente não controla isso. Então ajudei ela a entender que quando ela chegou no programa, ela estava com muito mais ferida, com muito mais problema. Então mesmo ela tendo se dedicado mais, que era o que estava acontecendo, ela cresceu muito, mas apareceu pouco. E claro que eu recomendei que ela voltasse para a turma agora como facilitador. Toca na pessoa do lado, diga para ela assim: não dá certo comparar. O texto está dizendo que quando você se compara, vai surgir muita raiva e vai surgir muita inveja. E a inveja e a raiva vão fazer você parar de perseverar. Aquela pessoa não queria mais perseverar. Ela estava com a sensação de: não adianta nada, não serve para nada, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou largar tudo isso para lá, porque a gente luta, quando olha para o outro cresceu mais do que a gente. Você não sabe o que está acontecendo com o outro. Você não sabe. Sabe uma coisa que a gente não sabe? Se o que as pessoas estão falando de si mesmas é verdade.
às vezes elas diminuem muito o que é verdade sobre elas. Outras vezes elas aumentam muito o que é verdade sobre elas. A gente não sabe. Então só tem uma pessoa sobre a qual você sabe. Você. O salmista está falando, quando você se compara, você vai gerar raiva e inveja. E a raiva e a inveja vai fazer você parar de crescer, porque quando você está com raiva, você diz coisas do tipo: já que o fulano está crescendo mais do que eu vou ajudar ele. Eu vou destruir a minha vida, porque aí ele vai ficar bem logo de vez. Você nota que isso não faz sentido? Mas a raiva faz essas coisas. E a inveja também. Aliás, eu preciso repetir uma fala que venho falando com vocês, mas a repetição faz a gente aprender as coisas. Inveja não é o pior dos sentimentos, como todo mundo pensa. Inveja é um sentimento tão comum quanto amargura, ira, medo, insegurança, frustração. Inveja é um sentimento humano. Mas em algum momento, a inveja foi colocada entre os 7 pecados capitais. E a nossa cultura abraçou uma ideia de que quem tem inveja é pior do que quem tem qualquer outra coisa. E todas as emoções precisam ser encaradas e resolvidas. Se você é uma pessoa que tem muita raiva, precisa resolver sua raiva. Mas todo mundo tem coragem de olhar para o outro e falar assim: eu estou com uma raiva. Mas ninguém tem coragem de dizer: eu estou com uma inveja. Porque nossa cultura treinou a nossa cabeça para pensar em inveja como se ela fosse um sentimento do outro mundo. Só pessoas muito ruins sentem inveja. Eu preciso te contar, é mentira. Todo mundo sente inveja, inclusive aquela pessoa que falou que não sente. Todo mundo sente. É uma emoção como outra qualquer. Assim como todo mundo, uma hora ou outra, sente raiva. E o que você faz com a emoção? Número 1, não acredita nela. Número 2, resolve ela. Tira essa emoção daí. A inveja é só uma emoção, como qualquer outra. Quando você sentir, não dá moral para ela. E resolve, conserta. O salmista continua falando de comparação. No versículo 2, quando ele diz: pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Ele está falando assim: você se comparou com o ímpio e disse que o ímpio está lá em cima. O salmista está dizendo: pode até estar, mas vai afundar daqui a pouco. Vamos pular para o versículo 8. E vamos ler versículo 8 e 9. O salmista continua falando de comparação. Versão NVI ainda, você vai me ajudar a ler, porque assim você participa. 1, 2, 3, vai. Ele está colocando que esse indivíduo que está se comparando no versículo 1 e que desenvolveu inveja e que desenvolveu aborrecimento ou amargura, ele manteve isso, virou ira, virou fúria, virou irritação e acabou mal. Por que acabou mal? Porque o indivíduo que se comparou encheu a alma de um veneno desgraçado. E por causa desse veneno, uma hora, no impulso, ele vai fazer uma besteira. Uma hora, no impulso, ele vai alfinetar alguém na hora errada, vai soltar a frase na hora errada, vai perder alguém importante que ele não queria perder. E aí, o salmista está dizendo: para de se comparar, porque os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Lembra no que o salmista diz que eu tenho que perseverar? Eu tenho que perseverar em 2 coisas: confiar no Senhor e fazer o bem. Se eu estou confiando no Senhor e eu estou fazendo o bem, não importa o que acontecer, vai dar tudo certo. Levante a sua mão direita e diga assim: eu decido confiar no Senhor.
Eu decido fazer apenas o bem, porque o meu Deus vai fazer tudo dar certo. Olha o versículo 11, 10 e 11. Mesmo padrão de comparação. A comparação continua e os resultados negativos continuam. Todos os resultados negativos, convencendo o indivíduo a parar de perseverar em confiar no Senhor e em fazer o bem. Versículos 10 e 11. Me ajudem. 1, 2, 3, vai. O salmista, alguém com muita experiência de vida, está olhando para o indivíduo inexperiente e está dizendo para ele assim: meu filho, é só uma questão de tempo e você vai perceber que a perseverança na fé, na confiança em Deus, a perseverança em fazer o bem, vai dar um resultado tão grande que você vai perceber que valeu a pena. Mas se você ficar se comparando com o indivíduo e percebendo que por alguma razão você passou e viu o indivíduo que escolheu mal, o indivíduo que escolheu ir na direção errada, que ele estava feliz, dando gargalhada, contando piada, e tudo indica para você que ele está bem, enquanto nesse mesmo dia você está triste, está chateado, alguma coisa deu errado na sua vida. E aí você se compara e diz: olha lá, aquilo é que é vida. Não, não é. Não é. Sabe, porque a grama daquele com quem você se compara está sempre mais verde que a sua? Porque a grama dele é artificial. Ele comprou numa loja e passa a cera, não está viva. Porque quem está vivo de verdade tem esses percalços. A vida é cheia de percalços. Sabe, é só gente imatura que não desenvolveu maturidade é que acha que a vida de qualquer um tem um verde tão intenso o tempo todo, continuamente. Ninguém vive isso. Não, pastor, mas eu conheço uma pessoa que toda vez que eu olho para a vida dela está verde. Ela te mostrou isso. Ou então você, por causa dos seus complexos, viu isso. Mas a verdade é que você não sabe nada sobre aquela outra pessoa. Versículos 12 e 13. O salmista continua falando de comparação. Comparando, ou falando para alguém que está se comparando. Versículos 12 e 13. Vamos ler juntos. 1, 2, 3, vai. O indivíduo imaturo, se comparando com alguém, percebeu que esse alguém não só parece estar muito bem, mas esse alguém, além de parecer estar muito bem, ele zomba de mim porque eu não estou muito bem. Sabe por que a zombaria dele funciona? Porque eu estou todo complexado. A zombaria dele só funciona porque eu me sinto mal comigo mesmo. Deixa eu te contar, o que o outro fala de você só faz efeito porque você já estava pensando isso de você. Se o que você acredita de você não se harmoniza com o que o outro fala de você, então você fica em paz, porque você sabe que não faz o menor sentido, não é real, não é verdade. Versículos 14 e 15, outro provérbio. Eu vou contar até 3 e você vai ler comigo também esse. 1, 2, 3, vai. Tanto no provérbio do versículo 12 e 13, quanto no provérbio do versículo 14 e 15, a ideia é a mesma. Por causa dos meus complexos,
por causa da forma como eu me vejo pior do que o outro, na comparação, eu sempre acho que o outro vai levar vantagem sobre mim. Mas sabe o que o salmista está dizendo nesse provérbio? Ele está dizendo assim: o que você não está levando em consideração é que você, com Deus, é maioria. Aponta para uma pessoa perto de você e ajuda ela a edificar a fé, dizendo isso para ela. Diga para ela assim: você com Deus é maioria. Davi, o garoto franzino, bonitinho, que não parecia um bom guerreiro, derrotou o gigante Golias, treinado nas artes marciais dos filisteus, um super guerreiro de mais de 3 metros de altura. Golias o derruba por uma questão: quando Golias vai correndo na direção do inimigo, ele vai gritando: você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você no nome do Senhor, o Deus de Israel, contra quem você afrontou. Hoje eu vou cortar a sua cabeça e vou jogar o seu corpo para as aves dos céus. Sabe por que Davi não falou que ia jogar a cabeça também para as aves do céu? Porque a cabeça era o que ele ia levar para entregar para o rei e ganhar o prêmio. Tinha um prêmio na história. Deixa eu te contar. Quando você se compara, você sempre vai ver o outro maior que você. A não ser que você parar de se comparar e perceber que Deus está com você. Quando você se compara, você não consegue persistir. Você não consegue perseverar, porque a comparação rouba sua energia. E quem não persevera, não chega a lugar algum. Registra isso. Quem não persevera, não chega a lugar nenhum. Em área nenhuma da vida. Tudo que você quiser alcançar, saiba, antes de alcançar, você persevera primeiro. Quem não perseverar, não vai conseguir. E a comparação, ela suga sua energia. Ela traz para dentro de você emoções que não te deixam uma gota de energia para perseverar. Quem se compara fica o tempo todo com aquela conversa que parece um disco furado repetindo. Eu vou desistir, 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 eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu vou desistir. Persevera. Toca em alguém perto de você, faz uma cara feia para ele, fala assim: persevera. Versículo 16 e 17. Ainda na mesma versão NVI. Versículo 16 e 17, então, eu vou contar até 3. E você lê em voz de coro. 1, 2, 3, vai. Quando a comparação se estabelece, uma das coisas que a alma humana vai ser levada, vai ser para a percepção de quantidades. Quantidades de dinheiro, quantidades de bem, quantidade de força, quantidades. A comparação está sempre ligado à quantidade. Eu me lembro que nós adotamos uma menina quando o Marquinhos e Maísa eram crianças. Ela era um pouquinho mais velha que Marquinhos e Maísa, que tinha 1 ano ou 2. E essa menina morou com a gente por 1 ano e um pouquinho. E eu me lembro que na primeira noite que ela passou com a gente, a Berê fez uma sopa, colocou os 3 na mesa, um pratinho de sopa para cada um. E eu estava vigiando os meninos pela janela, sobre a mesa, olhando eles de cima. E eles não estavam me notando, porque eu estava ali para vigiá-los mesmo, porque a Berê estava ocupada fazendo outra coisa. E num dado momento, aquela menina que estava morando com a gente, levantou, quando ela viu que não tinha nenhum adulto por perto, ela levantou e começou a fazer assim. No prato do Marquinho, no prato da Maísa. Aí virou para o Marquinho e falou: você ganhou mais cenoura.
A comparação sempre faz você achar que você não tem o suficiente. A comparação sempre vai descobrir que não tem o suficiente. Sabe, na prática, para uma pessoa inteligente, madura, que olhar para a menina comendo sopa como todo mundo, vai entender que tem sopa para todo mundo, e se acabar a sopa, a gente bota mais sopa, e o indivíduo vai comer sopa até não querer mais sopa. Mas para quem se compara, ele sempre vai descobrir que alguém ganhou mais cenoura. Sabe o que ela faria se ela tivesse contado e descoberto que tinha a mesma quantidade de cenoura para cada um? Ela ia contar as beterrabas. E depois, ela ia contar as carnes. E depois, aliás, eu acho que ela contou a carne primeiro. Ela ia ir contando até achar alguma coisa em que ela tivesse no prejuízo, para então expressar, porque a comparação é uma desgraça que faz você se sentir pior do que o outro de alguma forma, e nesse se sentir pior do que o outro, você fica na desvantagem, sua crença sobre você piora, e você fala, não vou mais perseverar, eu vou desistir. Por quê que eu vou desistir? Porque o outro tem mais do que eu. A comparação faz você não querer perseverar. Mas o texto diz assim, melhor é o pouco que o justo tem do que a riqueza de muitos ímpios. Quando você está em Deus, você não vai se comparar, porque Deus está com você. E se Deus está com você, ter muito ou ter pouco não faz diferença nenhuma. E sabe o que ele coloca no versículo 17? Quando você achar que o ímpio tem muito, lembra, você não sabe de nada sobre ele. O que você acha que sabe é só o que ele deixou você saber, ou o que você dá conta de projetar de você nele. Na maioria das vezes, o que você acha do outro é só achismo mesmo, você não sabe o suficiente. O próximo provérbio está no versículo 18, 19 e 20, são 3 versículos. Vamos ler os 3 juntos? E registra que eu já estou terminando mesmo. Estão prontos? 1, 2, 3, vai. O Senhor cuida da vida dos íntegros, o que significa que esse indivíduo, ele está se comparando e ele está começando a pensar em desistir da integridade dele por causa da comparação. Lembra que o salmista está falando para alguém sem maturidade. A herança deles permanecerá para sempre, ou seja, esse indivíduo, porque ele não permaneceu, porque ele não perseverou, ele vai perder a herança. Em tempos de adversidade, quem persevera não vai ficar decepcionado. O que o salmista está dizendo? Que quando você se compara, uma das coisas que vem para a sua alma, junto com inveja, junto com raiva, junto com ira, junto com amargura, é decepção. Quando você se compara, a decepção vai aparecer. Sempre vai. Você vai ficar decepcionado, chateado, e a decepção vai dizer assim, para mim já deu. Não aguento mais, acabou. Toca numa pessoa perto de você e diga para ela assim, mas diga isso com voz tranquila, calma. Diga para ela assim, você aguenta. Persevera. Continua. Fica firme. Não desista. Fala para ela, você aguenta. Eu vou pular do versículo 20 para o versículo 35, e eu quero ver o provérbio que está no versículo 35, 36 e 37. A ideia ainda é a mesma de comparação. Juntos, 1, 2, 3, vai.
O salmista, como alguém maduro, falando para alguém imaturo, ele está dizendo assim: você, aí no seu tempo, aí na sua experiência imatura, você ainda não viveu o suficiente, mas deixa eu te contar, eu que já vivi o bastante, eu posso te contar uma coisa. Eu vi um homem ímpio, e todo mundo, quando olhou para aquele homem ímpio, disse: ele vai dar muito bem na vida. Deixa eu te contar, eu estava lá, ele se deu mal. O que ele está dizendo é: porque você vive se comparando, você sempre vai achar que o ímpio vai se dar bem, mas ele não vai, ele vai se dar mal. Só precisa de tempo para observar que você vai ver. Mas eu não quero falar para você, meu irmão, minha irmã, eu não quero falar para você, não é do ímpio e do justo, não. Não. Isso você já sabe. Eu quero falar para você da comparação. Quando você compara o que você tem com o que o outro tem, quando você compara o que você acha que é, porque você não sabe o que é, você é muito melhor do que acha que é. Quando você compara o que você acha que é com o que você acha que o outro é, porque você também não sabe o que o outro é. Você sabe o que você projeta no outro e que o outro deixa você saber. Quando você compara isso, emoções vão surgir. E vai te dar uma vontade de desistir, que é um fenômeno. Uma vontade de não perseverar, que é uma desgraça. E aí eu tenho que te lembrar do texto que a gente começou. Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Sem perseverança, não tem nada de Deus para você. Mas eu volto para o Salmo 37, para fechar com você essa palavra, no versículo 4, 5, 6 e 7. O salmista não só mostrou o quanto que a comparação é uma desgraça, como ele nos mostrou o caminho para a gente conseguir perseverar. Ele diz no versículo 4 assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. A palavra deleitar tem a ver com ter prazer. E aqui tem algo quanto a ter prazer que a nossa cabeça não entende. Quando o salmista diz que o Senhor seja o seu prazer, a nossa mente vai pensar assim: então Deus tem que me dar prazer. Aliás, no original hebraico, essa palavra, deleite-se, tem a ver com seja mimado. Se você traduzisse para o português como seja o mimado do Senhor, as mulheres vão gostar mais. Seja a mimada do Senhor. Se você traduzisse assim, você não estaria sendo infiel ao original hebraico. Então, quando você pensa, seja mimado do Senhor, a ideia é, então o Senhor é que tem que me mimar. Mas Ele não está falando com o Senhor. Ele está falando com você. Agrada-te do Senhor. Que Deus seja o seu mimo. Seja o mimado do Senhor. Sabe qual é a ideia por trás disso? Tem a ver com crença. E esse versículo 4 está ensinando para a gente como é que persevera. A gente persevera definindo qual é a nossa crença. Eu sou o mimado do Senhor. Ponto. Sabe, tem um exemplo no Novo Testamento que ajuda muito a gente a entender esse seja o mimado do Senhor. Ou deleite-se no Senhor. Ou se agrade dele. Um exemplo do Novo Testamento, o apóstolo João. Sabe, quando as pessoas pregam sobre João e querem ir um pouco além, e querem dar uma floreada na personalidade do João, eles dizem assim: João, o discípulo amado, o discípulo do amor, o discípulo que deitava no colo de Jesus. E sabe de uma coisa? O Novo Testamento tem 27 livros. Desses 27 livros, João escreveu 5. O Evangelho de João, as 3 epístolas de João
e o livro do Apocalipse. Então, 27 menos 5 sobram 22. Sabe em quais livros João é o discípulo amado? Só nos 5. Ninguém, em nenhum outro lugar do Novo Testamento, chamou João de o discípulo amado. Ninguém. Mas todos nós entramos na pilha e quando a gente vai falar de João, a gente fala o discípulo amado, aquele que deitava no colo de Jesus. Gente, Jesus nunca botou João no colo. Nunca. Mas também nunca tirou. Porque quem ia para o colo era João. Ele sentava do lado de Jesus na hora de comer. E a ceia não era feita nas cadeiras altas, era feita nas cadeiras baixinhas. João sentava ali, sabe, tipo perninha cruzada. E quando ele ia pegar a comida, ele deitava no colo de Jesus e falava: me passa o ketchup. Estou brincando, não tinha ketchup. Me passa o pão. E ficava ali deitado. E quando a pessoa passava, ele não esticava a mão para poder pegar logo, para dar tempo dele ficar ali no colo de Jesus, e deixava a outra pessoa fazer um esforço terrível para fazer o pão chegar na mão dele, porque quanto mais demorava, mais tempo ele estava no colo de Jesus. Ninguém nunca disse que João era o discípulo amado, só João. Sabe o que esse texto está dizendo? Ele está falando de crença. Sabe quando você acredita que é amado, então você é, porque você acredita. Mas se você acredita que é rejeitado, que é desprezado, que é odiado, que você não tem nada na vida, então você não tem, porque é nisso que você acredita. Sabe o que o texto está falando? Ele está falando assim: seja você o mimado do Pai. Seja você. Não é o Pai que tem que falar que você é mimado, é você que tem que dizer que é. É você que tem que dizer que a sua alegria está nele. E você não tem que esperar que o outro prove para você. Então, para você não se comparar, você precisa entender que a verdade sobre você é o que você acredita. O versículo 5 está dizendo assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, ou ele agirá. No versículo 5, se no versículo 4, o que está por trás de não se comparar é a crença que você decide ter, no versículo 5, o que está por trás de você parar de se comparar é a entrega que você decide fazer. Por que você se compara? Porque você não entregou. Quando você entrega, você não pensa mais no assunto. Não é mais problema meu. Não preciso mais comparar, porque se a minha vida está na mão de Deus, se eu fiz a entrega, o que Deus está fazendo não importa. Agora eu vou terminar. Versículo 6 diz: ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do dia, do meio-dia, que você é inocente. E o versículo 7 nos diz a terceira coisa para a gente não se comparar: descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. No versículo 7, Deus está dizendo, aliás, o salmista está dizendo para o indivíduo jovem e inexperiente. Ele está dizendo: quer parar de se comparar? Aprende a descansar. Descansar significa, quando eu não sei o que fazer, eu não faço nada. Eu vou confiar nele, até Ele tornar as coisas claras. Fique de pé. Louvor, socorro. Escuta isso. Quem se compara, não persevera. Quem não persevera, não vai a lugar nenhum. Se você juntar as duas sentenças, quem se compara não vai a lugar algum. Quem se compara não avança. Quem se compara se perde. Quem se compara não recebe o que Deus tem para a sua vida. Porque quem se compara vai desanimar cedo. Você é único. Deus fez você e jogou a forma fora. Então, toda vez que você se comparar, você vai estar se comparando com alguém totalmente diferente. E, portanto, os resultados da sua comparação serão falsos. Quando você compara produtos feitos em série,
você descobre que o que está diferente nos produtos feitos em série é um defeito. Mas quando você compara obras de artes únicas, as diferenças são o que valorizam o diferente. Sabe, o mundo vive te desafiando a comparar, te chamando para um conceito errado, mentiroso, falso de igualdade. Sabe, a gente escuta as pessoas falando: somos todos iguais perante a lei. Se você fosse advogado, saberia que isso não é verdade. Não é verdade. Não, nós somos todos iguais diante de Deus. Não somos. Deus fez cada um e Ele se relaciona com cada um do jeito desse cada um. Não, mas Deus é a favor da igualdade. Para Deus tem que ser tudo igual. Então por que Ele fez anjos, querubins, arcanjos? Por que Ele fez rosa vermelha, rosa branca, rosa amarela? Por que Ele fez tulipa? Por que Ele fez copo de leite? Se Deus gosta de coisa tudo igual, por que essa diversidade? Então é mentira. Essa história de que igualdade é uma coisa boa, irmãos, nunca foi. Você é diferente. Você é único. Você é raro. Só tem você no universo inteiro, no tempo e no espaço. Nunca na história houve alguém como você. E nunca no espaço há alguém como você. Você é único. E como você é único, para de se comparar. Quando você para de se comparar, então você pode fechar a cara e cair para dentro e perseverar até o resultado acontecer, até o que Deus planejou se cumprir na sua vida. Deus está te chamando para duas coisas. Número 1, para você se arrepender de estar se comparando, sentindo inveja, sentindo raiva, sentindo ira e maquinando mal. Porque o padrão é esse. Você se compara, sente inveja, sente ira, sente amargura e maquina o mal. É o padrão. Deus quer que você entre diante dele e se arrependa e se entrega para deixar Ele cuidar de tudo, para deixar Ele produzir tudo que você precisa, providenciar tudo, prover tudo. Mas a gente só vai orar para Ele prover tudo que você está precisando depois que você se arrepender, porque você está se comparando e está deixando a comparação te envenenar. Entra diante de Deus e ora. Sua oração, pede perdão, porque você é único. Você é perfeito para o que Deus te fez, totalmente diferente. Você é raro, você é valioso, precioso, porque é raro. Não. Chegou a hora de parar de se comparar. Pede perdão a Deus. Por aí, sabendo ser amado de verdade, e eu irei por aí, sabendo que se eu venho num só lugar estou. Senhor, eu oro por nós hoje. Eu oro para que o Senhor nos quebrante e nos convença de que essa comparação é diabólica. Que o Senhor nos convença de que essa postura de se comparar, de aceitar, achando normal sentir inveja, achando normal sentir amargura por causa da comparação, achando normal se apequenar, se encher de complexos por causa da comparação. Senhor, nos perdoa porque a gente tem achado isso normal. Em nome de Jesus, nos levanta, nos coloca na corrida de volta, para a gente se posicionar e ganhar a corrida e avançar e vencer e chegar onde o Senhor planejou que chegássemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante a sua mão direita. Diga assim: Senhor, eu me arrependo pela comparação, pela inveja, pela amargura, pela descrença, por permitir
que a minha alma que se compara duvide do seu cuidado, eu me arrependo e eu me comprometo a parar com isso, a vencer isso e tomar uma postura. Eu vou perseverar. Eu vou perseverar. Grite isso. Eu vou perseverar. Haja o que houver. Eu vou perseverar. Dê um grande aplauso a Ele. Forte a Ele, a Ele, a Ele.